Salve rapaziada, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Me chamo Diego, sou trader investidor. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre análises, basicamente falando, utilizando volume profile e alguns outros indicadores que são interessantes para a gente identificar alguns pontos. E aí os amigos, cada um vai fazendo a sua adaptação para o ativo que você desejar. Então, fora do padrão, né? Eu estou aqui com CAD/JPY, CAD JPY, justamente para a gente poder analisar e mostrar como as informações funcionam da mesma forma, né? E depois eu vou mostrar para vocês lá no TradingView também. Essa análise, por exemplo, eu não peguei, mas eu fiquei sabendo dela, eu recebi ela previamente, certo? Através do meu e-mail. E eu resolvi fazer algumas, não entradas, mas eu resolvi fazer um trade, um paper trading, né? Lá no TradingView, que é aquele trade simulado, justamente para mostrar para vocês e mostrar assim como é que funciona, como é que a gente vai fazendo a análise de acordo com que o preço vai andando. Obviamente que isso você precisa fazer em um ativo específico. Se você for fazer em 3, 5 de uma vez, vai confundir. Você só vai conseguir fazer essas coisas mais, né, digamos assim, em vários ativos, conforme você vai ter mais tempo de tela, né? Então, se você já gosta do conteúdo, deixa o like aí, se inscreve no canal. Eu vou mostrar a parte básica primeiro, que é o traçamento do volume profile com setups ou regiões de identificação para a gente ter atenção utilizando o volume profile. E depois eu vou mostrar com os outros indicadores lá no TradingView, que também são gratuitos para ficar mais fácil a análise, beleza? Belezinha, vamos começar aqui. CAD JPY, o Profit, ele tem essa informação, ele traz, né, o histórico do preço para o Forex. A gente está aqui na conta simulada, certo? A intenção não é fazer nenhum tipo de trade nem nada dessa forma. Basicamente, o que a gente vai identificar? A gente precisa identificar três situações. A gente vai identificar três situações na qual vão fazer o mercado se movimentar e na qual a gente vai entender como entrada de instituições, de players institucionais. O que são essas entradas? A gente vai identificar rejeições bruscas, como essa daqui, na qual o mercado ele subiu e ele foi rejeitado bruscamente, tá vendo? Nesse candle grande. Candles amplos, aqui nesse caso não teria, mas, por exemplo, candles que são com alto spread, né? Por exemplo, se aqui fosse um candle só, essa situação também é importante. E regiões de lateralização, como essa daqui. E aqui temos uma também, ó, como essa daqui. Regiões de lateralização são importantes. Então a gente vai identificar esses três pontos. Esses três pontos você precisa se perguntar para onde o preço foi, qual foi a resoluta. Qual foi a resoluta disso aqui? Qual foi a resoluta disso aqui? A resoluta disso aqui foi um mercado baixista. Qual foi a resoluta disso daqui? Foi um mercado altista. Então, esse ponto, assim bem como esse ponto, a gente vai se perguntar qual foi a resoluta desse movimento, esperando num futuro próximo o preço chegar ali e acontecer a reação. Beleza? Beleza. Vamos agora mostrar isso utilizando o volume profile. Utilizando o volume profile, todas as vezes que a gente tem, ou que tiver no gráfico, por exemplo, uma subida dessa, ou uma subida franca, digamos assim, na qual o preço ele deu uma pequena lateralizada e logo subiu, falando num fractal aqui menor, né? Se você for olhar num fractal maior, ele subiu direto. Perceba que temos candles amplos, poucos candles vermelhos e vários candles verdes.
Então, isso daqui é um momento na qual você vai procurar. Isso aqui é um movimento que você vai procurar. Esse movimento que você vai procurar, dentro dele você vai procurar essa lateralização. Identificou isso? Identificou então uma pernada de alta e dentro dessa pernada uma lateralização, ou pode ter mais de uma lateralização. Você vai traçar o volume profile, que pode ser no Profit, pode ser no MetaTrader, tem como fazer. Pode ser no TradingView, se você opera pelo TradingView, também tem como fazer. Eu não sei se o Profit ele calcula correto, mas aí o volume profile, né, até porque ele trabalha com volume real. E aqui, por exemplo, se eu não me engano, como é um par de moedas, seria tick, né? Então eu não sei se ele faz essas verificações, se ele está correto. Mas a ideia, se eu vou traçar o volume profile, ele vai mostrar essa mesma região de POC. Essa mesma região ele vai mostrar qual é a ideia. A ideia de toda essa pernada aqui é que identifiquemos essa região aqui. E essa região aqui, ela tende a ser suportada pelos compradores, porque a resoluta desse movimento foi comprador. A resoluta deste movimento fractal, ela foi uma resoluta na qual os compradores foram os vencedores. Por quê? Porque o preço subiu. Basicamente, ele sobe até um determinado momento. Nesse momento, ele é rejeitado bruscamente. Depois a gente vai falar sobre isso. E aí ele vem caindo, vem caindo, vem caindo. Tendo briga, podemos ver candles verdes aqui dentro. E aí chega nesse momento, que é o momento de entrada no gráfico de 30 minutos. Por exemplo, que é o gráfico que a gente está usando aqui, mas vai servir por 15 minutos, por 10 minutos, seja lá qual time frame você usar. E aí, a entrada acontece e o preço ele é repelido lá para cima, com stop curto, stopzinho aqui embaixo, desses candles aqui atrás. E aí, uma entrada interessante, na qual a gente já vai falar também, porque poderia ter saído aqui. Beleza? Beleza, esse é um primeiro ponto que a gente vai identificar. Próximo ponto que iremos identificar é a região de lateralização, na qual a gente tem essa região marcada aqui. Essa é uma região de lateralização que é importante para a gente. Em que sentido? No mesmo sentido. O preço, quando chegar aqui, a ideia é que entre vendedores jogando o preço para baixo, assim como bem aconteceu aqui. E aqui também temos o mesmo pensamento. Temos uma POC aqui. Remover isso, traçar aqui. Temos uma POC na qual a ideia é aguardar a chegada do preço aqui. E aí a gente já tem o que andou mostrando, né, a sua fraqueza ou a entrada de vendedores perto desse patamar de preço. Beleza? Então, basicamente, a gente vai procurar isso. E agora, a gente vai para o time frame. Eu vou marcar essa região. E a gente vai para o time frame de 3 minutos. Beleza, belezinha. Time frame de 3 minutos. Perceba a região que a gente marcou. É uma região interessante, na qual o preço tenta cair uma vez, 2, 3, 4, não consegue. Rompe. Vem fazer o teste. Testa. Temos uma troca de polaridade. Uma entradinha aqui é interessante. Stop aqui em cima. E alvo lá embaixo, por exemplo, seria algo plausível. E aí o mercado. Entradinha aqui, por exemplo. Ó, tá vendo? Testa. Entradinha nesse candle aqui que é confirmação. E aí temos essa entrada lá embaixo. O mercado, em algum momento, ele chega nesse patamar e ele para. E isso já está tudo rabiscado lá no TradingView. Eu vou mostrar para vocês. Em algum momento ele chega nesse patamar e ele para. E eu vou mostrar por que ele para. E aí ele é repelido, jogado lá para cima. Chega na nossa região de quê? De teste previamente estudada.
Então essa região ela é conhecida. Cabe uma entrada aqui? Cabe porque é o segundo teste que ele fez após esse rompimento. Então a entrada de vendedores aqui, porque foi a resoluta desse movimento, ela acontece, né? Então aqui como a gente tem uma POC passando aqui no meio, essa entrada ela é extremamente válida. E aí é jogado o preço lá para baixo, enfim, ele desce mais um pouco. E aí você vai escolher a melhor saída, a entrada parcial. Obviamente que estamos vendo um mercado subindo aqui, né? E depois dessa queda ele começa a subir novamente, então já teria dado tempo suficiente para você sair dessa posição, ou ter pelo menos colocado no 0 a 0. E aí o mercado chega lá para cima e agora ele mostra quase que uma lateralização, ou querendo lateralizar, né? Justamente naquele patamar de preço que a gente viu ali em cima. Então faz todo sentido isso aqui acontecer. Vamos agora para o TradingView e eu vou mostrar para vocês todas as informações que estão marcadas. Perceba a região que eu falei, testada várias vezes. Aconteceu um reteste aqui. A entrada padrão do sistema, ela é neste patamar aqui, não é aqui, certo? Não é nesse patamar aqui, não é nesse rompimento, não é aqui, é nesse patamar aqui. Isso aqui é outro tipo de entrada, outro tipo de estudo que você tem que entender e identificar isso aqui primeiro, aprender a fazer isso, para depois conseguir entender esse repique quando acontecer. Mas a entrada padrão do sistema é essa que é na POC lá, que a gente tinha marcado. Então perceba no gráfico de 3 minutos agora, como ele chega na região, não consegue cair. No gráfico de 30 minutos é melhor de identificar, mas no gráfico de 3 minutos o que a gente vê? A gente vê um fundo duplo, basicamente falando. Um fundo duplo, ou seja, um fundo na qual ele não... um padrão na qual ele mostra... que não quer mais cair, basicamente falando. O fundo duplo é um padrão de reversão, um padrão que ele vai mostrar aqui, ó. Eu já estou testando esse fundo aqui a segunda vez. Estou fraco nesse patamar de preço. Estou fraco nesse patamar de preço. Cheguei fraco nesse patamar de preço. E aí a intenção é que eu seja repelido. O preço falando, né? A intenção é que seja repelido. E aí ele foi repelido. O que a gente identifica após um movimento que tem que a tendência é ter uma inversão, por exemplo? A gente precisa identificar a entrada ou candles mais amplos, ou candles com volume de iniciativa, né? Para poder jogar o preço lá para cima. Ou seja, as instituições entrando nesse patamar de preço após esse movimento para jogar o preço lá para cima. E qual é a resoluta desse movimento? O preço está subindo. Obviamente que isso aqui é bem macro, né? Dependendo do seu stop, você não consegue aguentar esse balanço. Por isso que é interessante fazer parciais e colocar no 0 a 0, caso ele venha te tirar como aconteceu aqui. Paciência, faz parte do trade. Caso você não movimentou o stop, você consegue aguentar mais. E aí a resoluta lá em cima já deu um bom momento até para a saída. Por que esse patamar é importante? Gráfico dos 30 minutos, como eu venho falando, e aí está o volume profile traçado. Volume profile esse traçado do dia D-2 anterior. O que a gente identifica? Um alto volume aqui, tá vendo? Essa lateralização é um nó de alto volume. Vamos amplificar isso aqui para esse dia também. E aí, a POC desse movimento todo aqui tá bem aqui no meio e ele é rejeitado e jogado lá para cima. Isso daqui é interessante fazer? Não, mas você faz de um dia e faz do outro dia. De um dia você identificou um volume alto. Nesse dia, que foi essa subida que eu estava explicando lá no início do vídeo, justamente aqui é a POC desse movimento. O que você vai fazer? Eu tenho curiosidade. Vamos ver a resoluta desses 2 dias. Continua validando a minha entrada. Então o preço ele chega aqui e ele é jogado lá para cima, chegando neste nó de volume que já deveria ter dado sua saída. Então
Deixa eu marcar aqui, porque eu não quero perder, que deveria ter dado a sua saída. Então, basicamente falando, esse seria o estudo. Beleza? Beleza. Qual foi o trade que eu realizei? Agora eu vou colocar os outros indicadores aqui. Cadê os indicadores? Cadê? Beleza. Gráfico de 3 minutos. Cadê? Tá aqui, ó. Fica desconfigurados, danado. Tá aqui, ó. Cumulative delta. O que a gente identificou lá no gráfico de 3 minutos? Todos esses padrões em V. Padrão em V. Padrão em V. Padrão em V. Rompeu. Padrão em V ao contrário. Então a gente tem padrão em V, padrão em V, padrão em V. Padrão em V. Suporte vira resistência. Troca de polaridade. E aí, tá aqui a entradinha lá no Paper Trading. Eu não sei se dá para ver, mas essa entradinha foi aqui, na setinha vermelha. E a saída foi aqui, que é a POC do movimento que a gente estava estudando, setinha azul. Justamente porque aqui a intenção é que o preço pare de cair. Nosso fundo duplo, ele é confirmado pelo cumulativo delta? Sim, nosso fundo ele é confirmado pelo cumulativo delta. Perceba a divergência de delta. Fundo maior, fundo no mesmo patamar. Preço querendo subir. Entrada de volume querendo jogar o preço lá para cima. Preço sendo jogado lá para cima. E a entrada que eu fiz foi daqui até aqui. Uma entrada mais arriscada. Também por que motivo? Precisamos colocar a VWAP. Colocamos a VWAP. Perceba que aqui é um desvio padrão e o preço está abaixo de um desvio padrão. Ou seja, se você colocar médias aqui ou qualquer coisa dessa forma, você vai ver que o preço está com inclinação boa, uma inclinação interessante para a gente fazer uma venda também. Isso tudo valida a leitura. Toda essa leitura foi feita antes disso daqui existir. Obviamente que esse vídeo está sendo gravado, isso daqui já passou, mas tá até aqui, ó, trade simulado. Carreguei, olha lá, o 0,98 dólares, 8,28 e 31 segundos, que é exatamente aqui, ó, 8,27. E aqui ele marca 8,28 por conta da leitura, não sei o que foi, mas ele marcou aí a setinha de compra, que foi quando eu fechei a posição. Fechei a posição no dedo, não esperei porque ele bateu a primeira vez e estava querendo repicar aqui para cima, já eu não esperei ele vir retestar aqui embaixo, então fechei no dedo. Beleza, beleza, foi jogado para cima como a gente esperava na leitura inicial, bateu na nossa região, bem próximo da nossa POC intradiária, da nossa POC, não, nossa VWAP intradiária, que também é muito importante, e aí o preço sente essa região, faz um topo duplo. Basicamente falando, não é um topo duplo, esse topo aqui foi mais alto, nada é perfeito, então você não... Óbvio que você pode esperar o movimento mais perfeito possível, claro, mas nessa região aqui, na qual a gente já tinha estudado, eu considero isso aqui como um topo duplo. Foi um topo duplo, divergência de delta, mostrando fraqueza, venda, preço cai, patamar que já é interessante, patamar que já é interessante, toda vida eu erro, esse tem que clicar primeiro, patamar que já é interessante, sair aqui no TradingView, aqui também caberia uma entrada até esse momento, sim, caberia uma entrada, rompeu, fez o pullback no nosso pivôzinho para mudar de direção, e aí o preço subiu, então tudo isso valida, tudo isso vai funcionar, tudo isso você pode utilizar junto da leitura macro e entender, por exemplo, como é que o preço está se movimentando. Beleza? O vídeo de hoje é esse, é um vídeo para mostrar para vocês, assim como nos outros vídeos, como o entendimento macro do preço, como o entendimento, basicamente falando, do preço é o mais importante possível do que você simplesmente colocar um indicador e ter compra e venda, compra e venda, compra e venda, compra e venda. Isso não vai ser consistente ao longo do tempo.
Aprenda a fazer a leitura do preço primeiro, a leitura macro, entender os tempos gráficos e os fractais, por exemplo, entender o que eles estão falando, aguardar os pontos de entrada mais interessantes, e aí você faz as entradas baseado no que você estuda, o que você gosta, preço, fechamento de reversão, inside bar, seja lá o que for, a favor das médias, por exemplo, ou não, não importa. Você tendo consciência de onde entrar e sair, por que você está fazendo aquilo, você vai conseguir ser bem mais lucrativo do que simplesmente ficar comprando e vendendo baseado em um indicador. Então, basicamente o vídeo é esse. Espero que tenha ajudado. Espero que esse vídeo seja de grande ajuda para os amigos. Qualquer coisa, entre aí no Telegram se quiser fazer alguma pergunta, deixa aí na descrição do vídeo. Beleza, deixa o like também para ajudar aí o nosso trabalho. Tamo junto, valeu, falou, até a próxima. Fui!